Cláudia Gramados. Bez, o país que a gente vive é um país onde a meritocracia funciona de verdade? Funciona, cara. Pra algumas pessoas funcionam e não tem nada a ver porque é filho de famoso, porque é filho de técnico, porque é filho de general, de advogado. Não? É muito difícil ser brasileiro, é muito difícil ser rico aqui nesse país, porque paga muito imposto. E esse vídeo aí eu nem queria estar fazendo. Porque as pessoas são preguiçosas, né? Elas não chegam em determinados lugares, não sobem na hierarquia por conta da preguiça. A gente vai mostrar aqui agora exemplos de pessoas que chegaram lá, mas não chegaram porque foram ajudadas pelos pais, não. Chegaram por ter méritos, entendeu? Se eles chegaram lá é porque eles têm muito mérito. E da próxima vez que você se vitimizar, achar que você está sendo aí prejudicado pela sua classe social, cor da pele ou condição financeira, faça o seguinte: pare de reclamar, trabalhe, construa uma máquina do tempo e volte pro saco certo na próxima vida. É verdade, você tá falando do Ricardo Mack também, que também reclama, né? Heterofobia. Não, coitado desse cara. Sofri preconceito contra gênero, sim, por ser heterossexual. Esse, na verdade, ninguém tá falando. Você tá falando agora e você é o único que lembrou em 2019. Falar então, Helder, de uma coisa que vem acontecendo nesse governo Bolsonaro com o nosso vice, que também é outra figura que desapareceu. Tá naquela cela junto com a Damares. É, o general Mourão não fala mais nada, cara. O Carluxo cortou as redes sociais do Mourão. Grande Carluxo, que daqui a pouco estará nesse vídeo também, aguarde. Estará sentado aqui no meio de nós dois dando entrevista, porque não existe canal nessa internet que fale mais do Carluxo do que esse aqui. Nem do Léo Índio. Nem do Léo Índio. Do Léo Índio é o único, inclusive. Põe a foto do Léo Índio aí! Mas não vamos falar do Léo Índio, que também é um cara que chegou lá por méritos próprios. Sim. Vamos falar aqui... Foi comprado pelo Bolsonaro. Comprado pelo Bolsonaro. Vamos falar aqui do Antônio Mourão. Sabe quem é Antônio Mourão? Quem? Ninguém sabe, mas ele é filho do Hamilton Mourão. E agora estamos sabendo, porque recentemente saiu aí uma notícia, que Antônio Mourão galgou mais uma posição na hierarquia do Banco do Brasil. Ele já havia sido promovido em janeiro. E não é coincidência. Claro que não. Sabe por que não é coincidência, Helder? Porque o PT sacaneou esse menino por anos e anos. Ele tinha um salário baixo, ganhava o quê? Uns 20 mil? 15 mil. De 12 a 25 mil. O PT, cara, fez de propósito, não dava essas promoções que ele tanto merece, tanto que em 6 meses ele foi promovido 2 vezes. E o PT, ele tem aquela bola de cristal do general Heleno, então ele já previa que no futuro ele seria filho de um inimigo político. Então ele falou, não vamos dar moral pra esse tal de Antônio Mourão, deixa ele aí no baixo clero aqui do Banco do Brasil. Quando o general Mourão chegou à vice-presidência, ele resolveu corrigir isso. Falou, não, meu filho, ele merecia mais, então vou dar uma promoção aqui pra ele. Só que acontece que 6 meses depois, o filho dele se mostrou realmente um talento nato ali dentro do banco. Foi descoberto. O cara falou, como pôde esse cara ficar ali no baixo clero? Vamos promover de novo. E promoveram ele pra diretoria de marketing justamente no lugar daquele cara que foi demitido por fazer um comercial que tinha minorias, tinha a questão inclusiva. Vocês lembram disso? Vocês podem lembrar até que o comercial é chato pra cacete, assim, não pelos motivos de incluir minoria, nunca, mas por ter uma vozinha chata. Mas não quer ser substituído pelo filho do Mourão. O cara é bom em tudo. É bom. O cara é um multitarefa, é um millennial, né? Imagina. Que sabe tudo de tudo, cara. O cara fez lá concurso pra ser tesoureiro e hoje tá na diretoria de marketing e comunicação do Banco do Brasil, no lugar do Delano Valentim, que foi o cara demitido. E aí a gente vê, né, na época deu uma treta, a esquerda dando os exemplos dele, a direita os deles, e aí a gente tretou à toa, porque no fim das contas, essa demissão não foi ideológica, ela foi uma demissão pra nepotismo só. Sim, e você aí que fica falando... Porque o Mourão seria uma alternativa melhor ao Bolsonaro? Não sei, hein? Pô, imagina o Mourão presidente, a família dele estaria bem pra cacete. Vamos imaginar como será esse comercial feito pelo filho do Mourão. Será que saindo o Delano, agora sai o negro de black, a mulher trans e entra o tiozão de boné e óculos escuros dentro do carro gravando um vídeo, será? Porque vai ter toda a estética bolsonarista, eles vão ter que conseguir fazer isso. Pena né? que o Mourão não se dá bem com o Carluxo, porque senão ele poderia chamar o Nando Moro, o Bernardo Kister, parecendo personagens desse comercial. Ia ser maravilhoso. Caio Copano, ia ser maravilhoso. Tá aí uma chance dos caras fazerem.
fazerem um freela também. A partir de agora, por exemplo, que vão desmonetizar os canais de quem promove discurso de ódio, tem que colocar o Nando Moura, o Bernardo Kister, esse povo pra fazer uma ponta na propaganda, né? Mas por falar no Carluxo, Helder, ele se manifestou contra, cara. Olha, mas que sensato é o Carluxo! Num tweet ele comentou sobre essa promoção. Ha, esse é bom bagarai. Até o Carluxo teve a consciência de que tá estranha essas promoções, mas ele não deveria falar muito, sabe por quê? Ele tem teto de vidro. E o Carluxo só se transformou em vereador porque o pai dele fez com que ele concorresse à eleição de 2000 contra a própria mãe. Isso é muito absurdo, cara. E é verdade! É verdade. Além de tudo, ele tinha apenas 17 anos, já era esse gêniozinho do mal, Ele nem hein? poderia ser vereador. Legalmente, ele não poderia estar se candidatando porque é um cargo para pessoas maiores de 18 anos. Mas quem se importa, não é mesmo? Eu fico imaginando como o Bolsonaro assina decreto pra tudo que interessa a ele. Se fosse hoje, ele dá um decreto. Pode a partir dos 10 anos. Aí ele colocaria fraquejada no lugar, né? Aí o que aconteceu? Ele ficou bravo com a Rogéria, que era a mulher dele, que é mãe dos 3 filhos mais velhos. Falou, Carluxo, você vai disputar aqui essa eleição pra vereador. Sabe por que ele ficou bravo com a Rogéria? Porque ele ajudou a Rogéria a se eleger em 92 e falou que a Rogéria deveria consultá-lo em questões mais polêmicas. Ou seja, ele tinha um cargo de deputado federal e tinha um meio cargo de vereador. Ele foi o primeiro vereador federal antes do Carluxo. Só que agora mudou, né, Helder? Porque a gente tem um vereador que é presidente do É Brasil. As verdade. coisas assim deram um salto, né? E aí a Rogéria não cumpriu isso, a Rogéria começou a tomar caminhos independentes ali, Não né? pode. Ouvir uns Não esquerdistas, pode. ouvir o pessoal do PMDB e tomou as atitudes dela, sei lá, provavelmente ela deve ter tomado alguma atitude em pauta de costumes, que isso ofende muito o Bolsonaro. Aí ele falou o seguinte, olha só que homem, vocês falam que o Bolsonaro não é machista, olha só, vou dar um exemplo aqui de como realmente ele não é, ele é muito pior, talvez. O relacionamento despencou depois que elegi a senhora Rogéria Bolsonaro vereadora em 1992. É uma dona de casa. Já, tipo, desmerecendo, né? Total. Por... Minha causa teve 7.000 votos e foi eleita. Pô, você era bem pouco influente Porra, nessa bicho. época, hein? Ela deve ter sido eleita como a pior vereadora em votos, né? Não, e aí, né, já utilizando o toma lá da cá, que ele disse que nunca usou, acertou. Temos um compromisso, ele disse. Nas questões polêmicas, ela deveria falar comigo para decidir o voto dela. Mas começou a frequentar o plenário e passou a ser influenciada pelos outros vereadores. Eu a elegi. Ela tinha que seguir minhas ideias. Acho que sempre fui muito paciente, mas ela não soube respeitar o poder e a liberdade que lhe dei. Ah, Bolsonaro, difícil poder falar. e liberdade que lhe dei. Além de ser o rei do gado, né? Ele acha que também é dono da própria mulher e dono do mandato da mulher, cara. Bolsonaro. É impressionante. E que depois ela acabou não cumprindo as ordens dele. Então, além de ser o primeiro vereador federal, com a Rogéria traindo esse compromisso, Bolsonaro também entra aí na história como o primeiro corno ideológico. Parabéns, Bolsonaro. Grandes feitos, não é Grandes mesmo? feitos. E ele rebateu com aquela educação que é clássica dele. Não foi uma eleição de filho contra a mãe, mas sim de filho com o pai. Pra mim, ela já está morta há muito tempo. Jesus Cara, amado. olha o nível da educação do presidente de vocês. Meu não é, cara. Eu não tenho presidente nenhum. Nem o Ronaldo Esper seria tão venenoso, Não. né? Cara, venenoso, É. né? Isso aí parece coisa tipo de pra uma entrevista pro Fofocalizando, Pois sabe? é. Na seara do Sérgio Moro, a gente vai falar já dos ministros do STF, porque é pra lá que ele deve ir, né? Afinal, o Bolsonaro já é candidato à reeleição, né? É, ele tem muita vontade de ir, mas o Bolsonaro falou que talvez é a hora de um ministro evangélico. Então, pode estar aí dando a dica que o Bretas vai entrar no lugar. Ai, coitado do Sérgio Ó, Moro, hein? abre o olho, hein, Sérgio Moro. Só se você se converter. Tá aí também a oportunidade de virar evangélico, um pouco religioso. Você tá precisando rezar um pouco, que tua vida não tá fácil, cara. Mas a vida que tá fácil é do Marco Aurélio Melo, por exemplo, né? E da filha dele. Da filha dele, Ah. Letícia Melo. Presidente Dilma nomeou em 2014 para desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange Rio e Espírito Santo, mas ela atua na capital. Mas a Letícia foi considerada muito jovem pra época. Ela tinha 37 anos, mais jovem que eu. Sim, mas isso é cara. fácil, né? Mais jovem que eu. Foi fácil pra ela, Helder. O Marco Aurélio, como um pai sábio, né? Um pai zeloso, falou: ela vai aprender errando, né? É, ele falou, cara, se ser novo apresenta algum defeito, o tempo corrige. Então, pô, tudo bem ter um desembargador ali que pode mandar alguém ser preso equivocadamente, que pode não ter nem domínio do Código Penal, porque ali no trabalho, na falando do persistência... Não.
Não é o Moro? Pode ser também, mas o Moro já tem mais idade do que a Letícia e não aprendeu ainda. não aprendeu. Talvez a Letícia, quando chegar na idade do Moro, tenha um pouquinho mais de domínio das leis. Mas pro Marco Aurélio isso não é problema. Se ela cometeu algum equívoco, mais pra frente a filhinha vai aprender. Não, eu acho maravilhoso essas desculpas que eles usam. Tipo, ele falou, é pecado a indicação? É justo que nossos filhos tenham de optar por uma vida de monge? Ele foi longe, né? Ele disse que não é pecado. Não é pecado mesmo, porque é nepotismo que se chama, Chama né? nepotismo. Não é pecado, é outra coisa. Vamos dar o nome certo às Sim. coisas, né? Porque dizem que, inclusive, a Letícia não tinha nem pós-graduação, formou-se numa universidade pouquíssimo conhecida, e no TJ do Rio a menção que ela só tinha 5 processos na carreira. Ou seja, é como você, por exemplo, ser alçado à posição de um diretor de redação, tendo entrevistado só 5 artistas. Entrevistado o Bret Michaels, o Latino, o Bochecha, o Felipe Zezé de Dilon. Camargo e o Felipe Dilon. Aí você vira diretor de redação. Já pensou que maravilha? Sua vida. Mas pior ainda, sabe quem é? Luiz Fux, cara. Quem? Luiz. Fux with trust? É, cara, Como Luiz assim? Fux também tem uma filha precoce, né? Uma coisa assim, um prestígio para as leis brasileiras. O fato da filha dele, Mariana, ter se tornado desembargadora aos 34 anos. Olha só que carreira meteórica, Olha, cara. parabéns pra Mariana, Parabéns, hein? Poucas Mariana. pessoas conseguiram com essa idade, talvez seja a única. Talvez seja ela única no mundo. A candidatura dela foi cercada de polêmicas, né? Primeiro porque ela não comprovou experiência e nem requisitos básicos para essa função. Aí poderia virar ministra do Bolsonaro também, né? Aí Esse é um sim. pré-requisito básico. É, sim. Mentir, formação acadêmica, não ter feito nada. Ó. Exatamente. Aí sim, nesse caso, se ela tivesse ido pro governo, tava correto. Mas agora a gente vai terminar com um cara que eu não suporto mais. E não é da política, porém, tá se transformando num orador parecido com um político, Eu né? acho que ele quer ser coach. Ou pastor. É, ou as duas coisas. Porque, mais ou menos, que não? o técnico da seleção é isso, né? É. Porque tem muitos religiosos ali, tem que ser meio pastor. Atletas de Cristo. É, tem que ser meio motivacional, né? Que é o Tite, chato falar muito. Eu não aguento ouvir o Tite falar. Eu gostava do Tite quando ele era técnico do Corinthians, chato. mas ele foi se especializando em ficar um pela-saco, é insuportável. Não quero você de volta, não quero, entendeu? Prefiro o Antônio Lopes do que você lá, cara. O Tite também imprimiu dentro da seleção essa questão da meritocracia, da filiocracia e do nepotismo, colocando o filho dele pro segundo lugar de assistente técnico da seleção brasileira depois que o Silvinho saiu. É, ele é um cara habilitado, né? E pra mim o mais engraçado é o seguinte, se tá fazendo merda, pelo menos troca o nome. O cara é chamado de Titinho. Aí não tem como, cara. O Palmeiras tem o Cuca, é o Cuquinha. Sim. Cookie. Cookie. Troca o nome pelo menos, aí fica mais ridículo ainda o Titinho ali. Marmanjo, É, né? falando com o Titinho, Neymar. Cuquinha, Ah, pelo amor sabe? de Deus. Neymar Júnior. Até o código de ética da CBF, olha quem estamos falando da CBF, e existe um código de ética, por mais que vocês não acreditem nisso. E o código de ética da CBF visava não permitir a contratação de parentes de técnicos e assistentes. E o Tite fez com que a CBF mudasse isso pra levar o próprio filho, cara. Ah, o Tite conseguiu. o Conseguiu Tite- ser pior que a CBF, Tite. O Tite que é uma pessoa que fala, né, de É ética, profissional, né? de não sei o que na vida não sei o que. É o maior defensor do Neymar do mundo que eu já vi, amigo do pai do Neymar, porque o pai do Neymar faz parte da comissão técnica também, todo mundo sabe, né? Também é o nepotismo às avessas, né? O filho Leva habilitou o pai. É verdade. Bonito isso, É hein? muito bonito, A cara. gente tá falando mal por quê? É família, Porque família tem que estar junto. talento pelo, segundo o Tite, segundo outras pessoas, é genético, não é mesmo? Não é à toa que a Preta Gil é um ícone da MPB igual o pai dela. Ah, o Fiuk também, né? Fiuk Tá aí pra também, mostrar. tá cheio de exemplos. E tem uma frase aí que o Tite usou, né? Ele não usou, mas poderia ter Não, usado. mas você pegou aí de algum lugar, né? Ele não usou, não poderia usou. ter usado, cara. Que pena. É a cara, A cara dele é a cara dele. Vamos oportunizar e meritocratizar o nepotismo. Não Seria foi uma ele que frase falou. que sairia da boca Eu dele tenho, eu depois de um ouvi jogo. já. Eu já ouvi isso. Mas é chato demais, É chato e fez a CBF um cabide de emprego. Parabéns, Tite. Você que conseguiu fazer da CBF um ambiente mais antiético do que já era. Você conseguiu, parabéns, velho. Como diria o Sérgio Moro, assim, se tá errado, não tem nada demais, né? É. Se tá errado, não tem nada demais. Não. Mas não tá errado. Não. Mas se tiver... Também não tem nada não tem demais, nada não é verdade? Então se você aí gostou desse vídeo e também não apoia esse tipo, ou apoia também, se inscreve...
Ativa as notificações, comenta, deixa seu like e nos apoie mesmo. Porque a gente não Apoiar. nasceu da pessoa certa, Sim. então a gente não tem pai pra pedir, pra ajudar a gente em nada. Inclusive, nossos pais não apoiam o canal. Não apoiam. Eles não dão 10 reais pro apoio. Nunca apareceu o nome do meu pai nem do seu. Meu pai não sabe nem que é o YouTube, É cara. verdade, o meu sabe e não apoiou. Então você, por favor, seja um pai pra galãs feios e nos apoie. A gente precisa de você. E eu vou terminar aqui, que agora eu vou tentar um empreguinho lá, meu pai é aposentado. Cara, eu vou não tem ver se nada. alguém me compra como filho. Se as pessoas podem comprar o Léo Índio como primo, por que não podem me comprar como filho, não é verdade? Bruce Springsteen, me compra como filho. Cara, pra mim você tá servindo até o Magno Malta aí, velho. Então, pra todos vocês, a gente só tem uma coisa a dizer. Não passarão.